Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E olá, o Conexão Poder está ao vivo pelo Facebook. O nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Lúdio Cabral. E o deputado aí, para quem não sabe, também é médico sanitarista, né? Tem nos auxiliado aqui ao longo dessa pandemia constantemente com panoramas, estimativas quanto ao avanço da pandemia de coronavírus aqui em Mato Grosso. O doutor Lúdio, o deputado Lúdio, desde o começo dessa pandemia, tem feito o estudo dos casos e traçado aí estimativas aí constantes sobre os números da pandemia aqui no nosso estado nos próximos meses. Tudo bem, deputado? Obrigada por atender nosso convite. Tudo bem, Márcia. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Sempre à disposição. Bom, quero começar aí nossa entrevista por uma das últimas conversas que nós tivemos com o senhor pelo Repórter MT, acho que foi bem no início do mês de outubro, acho que dia 2, por ali. O senhor colocou que a estimativa naquele mês, para esse mês de dezembro agora, era que nós tivéssemos em Mato Grosso uma média de 3 mortes ao dia por Covid. Então, aí eu pergunto para o senhor, nós atingimos essa meta? Porque, pelo que a gente tem acompanhado, os números têm aumentado, né, no estado. Infelizmente, Márcia, como eu venho acompanhando a curva, a cada semana epidemiológica eu faço um balanço, e você se lembra, da última vez que nós conversamos, a curva epidêmica da Covid-19 em Mato Grosso tinha iniciado a descida no dia 8 de agosto e vinha observando uma descida sustentada, porém lenta, no número de casos novos e no número de óbitos. Isso. Quando nós conversamos, eu vinha já fazendo projeções dos cenários futuros. Nós chegaríamos no dia 1º de dezembro, se fosse mantida aquela velocidade de descida, a 250 casos novos em média dia e a 3 óbitos em média dia. E eu traçava um cenário para a planície da curva epidêmica, quando nós alcançaríamos, em média, 30 casos novos dias e nenhum óbito dia no início do mês de fevereiro. A primeira quinzena de fevereiro, nós chegaríamos a esse cenário de não ter mais óbitos. Infelizmente, no mês de outubro, essa descida foi interrompida, e aí nós percebemos um movimento de sanfona, uma oscilação, uma semana aumenta, outra volta a reduzir, e em novembro a curva voltou a observar uma subida sustentada no número de casos novos e no número médio de óbitos dia. Tanto que nós chegamos aos primeiros dias do mês de dezembro, dia 2 de dezembro, eu tenho bem gravado na minha cabeça, a uma média móvel já de 500 casos novos dia e uma média móvel de 6, 7 óbitos dia. Portanto, já com o dobro daquilo que esperaríamos para o início de dezembro, caso a velocidade da descida se mantivesse. Aquele indicador que a gente calcula, que é a taxa de contágio, esteve por mais de 2 meses abaixo de 1. Portanto, tecnicamente, em descida. E nós já estamos há praticamente 1 mês com essa taxa de contágio acima de 1. É a segunda onda da epidemia aqui no estado, acontecendo antes do declínio da primeira onda, ainda no curso da primeira onda da pandemia. Então, esse é o cenário que nós temos hoje. Só para te atualizar os dados de ontem, nós já tínhamos ontem uma média móvel de 611 casos dia, uma média móvel de 7 dias, e uma média móvel de 10 óbitos dia. Portanto, assim, um crescimento sustentado no número de casos já desde meados do mês de novembro, infelizmente. Márcia. Bom, então, assim, pelo que a gente está vendo, agora, tem como prever como é que fica aí para os próximos meses, deputado? Porque a gente já percebeu que não alcançamos
o que estava previsto aí. Teve uma reviravolta, né, no meio desse caminho, né? E agora, como é que fica aí para o início de 2021? Infelizmente, Márcia, o relaxamento gradativo do comportamento da população, as campanhas eleitorais, elas acabaram produzindo um aumento da circulação de pessoas, e isso fez com que a contágio retomasse esse padrão de crescimento, infelizmente. O que fazer agora, né? Nós, inclusive, estamos num momento muito difícil, porque a gente está se aproximando do período de festas de final do ano. Nós que vivemos 9 meses de pandemia, já estávamos todos, assim, isso a população de um modo geral, todos nós, já nos preparando para comemorar com as nossas famílias, nas festas de final do ano, a retomada da vida normal, né? Porque nós já teríamos um cenário de mais tranquilidade. Infelizmente, esse advento da segunda onda, que é resultado do rompimento das bolhas de proteção que a gente tinha, né, que serviam de barreira para o crescimento na taxa de contágio, cria um cenário preocupante para o futuro, tanto no plano nacional quanto aqui no Estado. Se eu traçar um paralelo entre os números de hoje com os números da primeira onda, nós estávamos nesse cenário, Márcia, exatamente na segunda quinzena de junho, que foi quando houve o colapso do sistema de saúde. Foi quando houve uma multiplicação acelerada no número de casos novos, porque é uma doença que tem crescimento exponencial. Então, o crescimento começa lentamente e, de repente, ele explode. Então, alguns epidemiologistas têm uma preocupação séria e consistente de que os encontros que vão ocorrer nas festas de final de ano podem ser uma alavanca a impulsionar de forma intensa o crescimento na taxa de contágio, havendo risco de um novo colapso no sistema de saúde 30 dias depois, para a gente tentar traçar cenários mais graves que podem, infelizmente, ocorrer. Então, o que fazer agora? Na minha opinião, reforçar as medidas de cuidados pessoais, uso de máscara, água e sabão o tempo todo, não ficar levando as mãos no rosto, álcool em gel, o comércio, os ambientes de trabalho, reforçar o acesso ao álcool em gel, organizar a ventilação para poder ter troca com o ar externo no ambiente, distanciamento de 2 metros, evitar em locais de circulação de pessoas, procurar manter distância, isso do ponto de vista do comportamento individual. Uma recomendação para as pessoas que forem para encontros familiares no final de ano, no Natal e no Ano Novo, procurar um certo resguardo de pelo menos 7 dias. Seja os jovens, o adulto jovem, que vai encontrar o pai, o avô, os mais idosos nas festas de final do ano, procurar reduzir o contato social, procurar reduzir a circulação por pelo menos 7 dias antes desse encontro, que é o tempo de incubação da doença. Então, você reduz o contato, 7 dias. Se você apresentar sintomas nesse intervalo de tempo, aí é isolamento em casa, né? Aí não tem que ir para festa, nada. Mas se em 7 dias você não tem manifestação de sintoma nenhum, então a probabilidade de você estar infectado é muito pequena, isso reduz o risco para os seus familiares. Esse resguardo aí de 7 dias antes dos encontros das famílias. E do ponto de vista do sistema de saúde, como nós já aprendemos a lidar com a doença, sim, nós já sabemos muito mais do que sabíamos em julho, quando o sistema de saúde entrou em colapso. A medicina já aprendeu muita coisa importante sobre a pandemia. Já aprendeu bem como lidar, por exemplo, com o início dos sinais de agravamento, com o uso de corticoide, com o uso de anticoagulantes, para você reduzir o risco de agravamento dos casos, né? Especialmente com esses 2 tipos de medicamentos, o monitoramento seguro dos pacientes. Como a gente já sabe bem como, de uma forma positiva já como lidar com a doença, intensificar o cuidado no início dos sintomas, de pessoas que apresentem sintomas, que busquem atendimento,
e as equipes de saúde façam teste e rastreamento de contatos. Ora, uma pessoa que foi consultada hoje, está com 2 dias de sintomas, foi atendida numa unidade de saúde. A equipe de saúde organizar um rastreamento dos contatos que essa pessoa teve nos últimos 7 dias, para também realizar teste e para isolar os suspeitos e aqueles que têm diagnóstico confirmado. E o poder público intensificar campanhas de comunicação para orientar esse resguardo de 7 dias, essa redução do contato social, para orientar a necessidade de manter o uso de máscara, o distanciamento, a higiene pessoal, e dependendo da evolução da curva, assim, restringir aglomerações, por exemplo, festas de Réveillon, festas de final de ano, que reúna muitas pessoas. Né? Acho que teria que ter um limite ali mais reduzido das aglomerações, e quando houver eventos, que esses eventos aconteçam em ambientes abertos, mas com um número reduzido de pessoas, no máximo 50 pessoas. Não há famílias que vão se encontrar que sejam maiores que isso. O que for maior que isso é festa. E não há razão para ter festa para encontro de muitos núcleos familiares que quebrem, que façam esse rompimento nas bolhas de proteção e intensifiquem a taxa de contágio. É essa linha de medidas que, na minha opinião, precisam ser tomadas. Pelo que o senhor colocou, então, aí só para quem perdeu essa parte, é que nós estamos num cenário aí muito parecido do que a gente viveu lá no meio do ano, e que depois, logo em seguida, veio aquele colapso no sistema de saúde, né? Aquele monte de gente infectada, aquele desespero por leito de UTI, esse risco que a gente está correndo agora, nesse momento, né? A gente viu até que teve essa semana, agora a gente está com um aumento aí bastante significativo de ocupação de leitos de UTI infantil, né? Então, fica também um alerta aí que criança também sofre muito essas consequências desse vírus, que ainda é, de certa forma, desconhecido aí, né, da medicina, ainda está sendo conhecido esse tratamento. E eu queria que o senhor explicasse para a gente sobre o rompimento das bolhas de proteção, que o senhor tem colocado bastante, que o senhor falou, olha, se romperam as bolhas de proteção, o que significa? Bom, Márcia, é importante isso. Nós temos hoje, do ponto de vista oficial, deixa eu pegar o número correto aqui, um pouco menos de 170 mil pessoas infectadas. É provável que o número de pessoas infectadas seja muito superior a isso, o número de pessoas realmente infectadas. Há estimativas que trabalham com o número de 10 vezes mais o número de pessoas realmente infectadas do que o número oficial de notificações. Ontem eram 166.974. Vamos trabalhar com um cenário que a gente tem hoje, em torno de 1.500.000 pessoas já infectadas, a maioria curada e imunizada. Nós ainda temos um universo de suscetíveis de 2 milhões de habitantes. Né? O que explica a estabilidade, o platô que nós observamos lá em julho e agosto e a descida da curva epidêmica? A transmissão, como a circulação da população ela não acontece de forma homogênea, por exemplo, a população em Cuiabá, ela não circula de forma homogênea, há o que a gente chama de círculos coletivos de convivência. Alguns desses círculos, houve uma taxa de transmissão acelerada e a maior parte da população nesses círculos já está imunizada e curada. Em outros círculos, há muitas pessoas suscetíveis. Então, o que é o rompimento da bolha? É alguém de um círculo de convivência infectado ingressar em um círculo de convivência não infectado ainda e ali ser desencadeada a transmissão do vírus. Então, esse fenômeno que nós estamos observando desde novembro, de um novo crescimento no número de casos, se deve a esse encontro entre círculos de convivência já com alta taxa de contágio e alta taxa já de imunidade, com aquele círculo de convivência com baixa taxa de contágio e de imunidade.
o que leva à aceleração no número de casos novos. É esse fenômeno que começou a acontecer a partir de novembro. Felizmente, ainda não numa velocidade muito intensa. Felizmente, ainda não numa velocidade muito intensa. Mas como é uma doença traiçoeira, é uma epidemia traiçoeira, esse descontrole pode acontecer muito rapidamente. Hoje nós estamos trabalhando no sistema de saúde com a taxa de ocupação abaixo de 50% no SUS, leitos de UTI, por exemplo. Mas em 2, 3 semanas, essa taxa de ocupação pode subir muito e levar ao colapso do sistema de saúde. Por isso a necessidade do monitoramento permanente por parte da vigilância epidemiológica, por parte do sistema de saúde, por parte dos governantes, e a necessidade de, para que a gente evite uma explosão, todas essas medidas de orientação, de comunicação, de proteção individual e de atuação no sistema de saúde. E assim, essas medidas até, elas são aí essenciais neste momento também, até porque a gente sabe que ainda não tem vacina, né? A vacina ainda não chegou aqui, não está no posto de saúde, né? E também, quando chegar, ela deve ser priorizada primeiro para os grupos aí prioritários, né? Márcia, assim, infelizmente, a expectativa que a gente tinha de uma nova normalidade, em função do comportamento natural da epidemia, da possível imunidade de rebanho, só acontecerá por meio da vacina. Porque ela vai manter esse comportamento ondular. Sobe, desce, sobe novamente, desce, sobe novamente, desce. Nós temos hoje mais de 250 pessoas internadas em UTI com Covid, então é um número ainda muito alto. Nós já tivemos o dobro disso. Com o sistema em colapso. Mas ainda ter 250 pessoas internadas em UTI por conta de uma mesma doença ainda é um cenário grave. E é só a vacina que nos permitirá vencer a doença. Porque, do contrário, nós manteremos esse padrão ondular por muito tempo e não voltaremos à normalidade que nós queremos voltar. E é a vacina que fará isso. Só que a vacina não chegará rápido. Você está vendo a confusão que está no âmbito federal. O Ministério da Saúde, primeiro que o presidente não tem muita vontade de vacinar a população. O Ministério da Saúde batendo cabeça. Os governadores correndo atrás para poder conseguir encontrar o caminho para vacinar a sua população. O Brasil tem 2 instituições que participam de projetos de pesquisa e que irão produzir vacina. O Instituto Butantan, em São Paulo, e a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. No caso da Fiocruz, a vacina de Oxford. No caso do Butantan, a vacina da Sinovac, que é a vacina chinesa. A Pfizer acabou de conseguir a liberação lá nos Estados Unidos, na Europa, para a sua vacina ser utilizada, que é uma vacina cara e exige uma logística muito difícil para alcançar a população, porque ela tem que ser armazenada a temperaturas muito baixas, né? Mas o Brasil perdeu a oportunidade, alguns meses atrás, de vacinar um protocolo de intenções com a Pfizer, para, por exemplo, já ter essa vacina disponível para, no estágio em que nós estamos, vacinar profissionais da saúde e os idosos, que é o que a Inglaterra, por exemplo, já está fazendo. A Inglaterra já está vacinando profissionais da saúde, a linha de frente, e os grupos de risco. Nós já poderíamos estar fazendo isso também aqui no Brasil. Faltou coordenação no âmbito federal. São Paulo está anunciando que começa a vacinação em janeiro. Tomara que isso aconteça. Agora, seria muito importante que São Paulo se articulasse com o restante dos estados para que nós pudéssemos ofertar essa vacina no país todo, começando de quem está na linha de frente e dos grupos de risco. Porque não adianta imunizar a população de São Paulo sem imunizar o restante da população do país. E o governo federal tem que buscar diálogo com o Butantan, tem que buscar diálogo com a Fiocruz para acelerar o processo de nos dar condições de fazer a vacina chegar. Mas antes do final do primeiro semestre, dificilmente a gente vai ter vacina sendo aplicada em massa aqui no Brasil, infelizmente.
Essa vacina que o senhor está falando de São Paulo é a Coronavac, né? Isso. A gente viu que aqui até os profissionais de saúde que foram convocados aí para serem voluntários, né, no teste da vacina, faltou, na verdade, né, faltou gente para ser voluntária aqui em Mato Grosso, faltou profissional da saúde que estivesse aí disponível, que topasse ser voluntário, né, topasse ser cobaia da vacina, digamos assim, mais popularmente. A gente viu que tem um medo, né, um receio, digamos assim, de como a vacina poderia agir. Agora, como ela sendo aplicada e começando a ser aplicada em outros países, outras vacinas, né, e também aí agora em São Paulo, tendo essa compra, essa distribuição, o senhor acha que a população vai mesmo se vacinar, vai perder esse receio, esse medo, ou a gente corre o risco aí de ter uma parcela que não queira se vacinar, se recusa a vacinar, e aí continua essa proliferação de vírus? Infelizmente, Márcia, há um movimento negacionista no mundo e no Brasil, e que, por meio das redes sociais, espalha muita mentira, muita fake news. Né? Outro dia, um paciente meu me mandou um vídeo de um médico italiano que estava lá condenando a aplicação da vacina. E, assim, sempre um médico italiano, né? Esses vídeos é sempre um médico italiano, né? Então, assim, você não sabe se é um médico de verdade, uma fala confusa, que confunde imunidade com tratamento, mas as pessoas se assustam, né? Ver alguém que parece ser um profissional da saúde dizendo que é para as pessoas não se vacinarem, isso espalha muito rapidamente nas redes sociais. Então, cria essa situação. A politização da vacina no Brasil, ela também a politização do negacionismo, né? E estimulado pela maior autoridade política do país, que é o presidente da República. Isso cria esse ambiente de insegurança, mas nós temos que entender, assim, toda a mobilização dos institutos de pesquisa científica do mundo todo para a busca da vacina. Os cientistas mais renomados de todo o mundo, em todas as áreas, estão atuando, e uns fiscalizando os outros, porque há muito rigor nos protocolos éticos para poder se liberar a utilização da vacina. A urgência da pandemia exige isso, Márcia. É o que eu estou te dizendo agora. Só a vacina nos tirará desse cenário de passar mais 1 ano, 2 anos, convivendo com 200, 300 pessoas internadas em UTI. Por mais que haja uma redução na taxa de contágio, você tem o risco de ter todos os dias esse número de pessoas internadas, é um risco alto para qualquer patologia. Então é a vacina que vai nos trazer segurança. E ela é um direito coletivo. O direito à proteção pela vacina é um direito coletivo. E para que o direito coletivo seja cumprido, há necessidade da obrigatoriedade individual. Porque, assim, se fosse só uma questão de, olha, não, eu não quero me vacinar e eu estou me expondo ao risco de adoecer, você pode até, em tese, deixar para o cidadão a tomada dessa decisão. Mas o problema é que não se trata de uma decisão que compromete apenas a saúde dele. Porque se fosse apenas essa pessoa adoecer, por decisão própria, não vou me vacinar e me exponho ao risco de adoecer, tudo bem. O problema não é esse. O problema é que ele, se infectando, ele transmite para outras pessoas. E essa outra pessoa, para quem ele não transmite, tem o direito de ser protegido. Então, o que protege toda a população é a obrigatoriedade que cada indivíduo tem de se submeter à vacina. O senhor acha que deveria ser obrigatória, então? A vacina, ela é um direito coletivo. Um direito de todos. Ela não é obrigatória, né? Ela está ali disponível, né? Agora, ela tem que estar disponível para todos. E todos têm que ter a consciência da responsabilidade que tem de ir se vacinar. Porque não se trata apenas da sua vida. Se trata a vida do seu pai, do seu irmão, do seu colega de trabalho, da pessoa que você vai encontrar no supermercado.
Então, a vacina, ela, para o indivíduo, tem que ser obrigatória para que o direito coletivo à proteção seja assegurado. Entendi. Certo. Deputado, então, porque assim, essa questão da vacina, ela é muito polêmica, né? Os governadores, o presidente tem colocado, até explicado várias vezes, olha, não vai ser obrigatório, você não vai ser obrigado a ir se vacinar, né? Mas a orientação é que todos possam ir se vacinar, né? O senhor está colocando que essa obrigação, ela é, digamos, moral, é isso que o senhor está colocando? Exatamente. Consciência de cada um. Márcio, o Brasil tinha, até algum tempo atrás, o melhor programa de imunizações do mundo, reconhecido no mundo todo. Não há país do tamanho do Brasil no mundo, com a população que o Brasil tem, que tenha o Programa Nacional de Imunizações que o Brasil construiu. E são muitas vacinas. Poliomielite, BCG, hepatite B, a pentavalente, que protege contra várias doenças, várias vacinas, até HPV, o Brasil incluiu no seu programa de imunizações. Infelizmente, o sucateamento do sistema de saúde nos últimos anos fez com que a cobertura vacinal caísse muito no país. Há muita influência desse negacionismo nisso também, porque as pessoas não se dispõem a ir buscar a vacina. Mas os governos têm que fazer campanha de comunicação intensiva para orientar a população a vacinar. Vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos. 3 ex-presidentes da República, Barack Obama, Bill Clinton, George Bush, 2 do Partido Democrata, 1 do Partido Republicano, já se ofereceram para receber a vacina em público, para incentivar a população a se vacinar. No Brasil, nós tínhamos que ter esse comportamento. Há uma foto que circula na internet do José Serra vacinando o ex-presidente Lula. Os dois eram adversários políticos. À época, o José Serra era governador de São Paulo. Olha só, o José Serra era governador de São Paulo, o Lula presidente da República, e o Lula numa campanha de vacinação contra a HN1, hein? Você lembra a HN1? Sim, o Lula na fila se vacinando, e foi o próprio José Serra que aplicou a vacina do Lula. Então, é esse tipo de comportamento que nós temos que esperar de quem nos governa, né? De orientar, de esclarecer a população sobre os benefícios das vacinas que estão colocadas à nossa disposição. Certo. Caramba, Vamos falar um pouquinho de Assembleia aqui, que a gente, falando aqui de coronavírus, nosso tempo correu rápido, né? O senhor teve uma vitória hoje na Assembleia Legislativa, né, de um projeto apresentado aí pelo senhor, que foi aprovado aí o projeto que amplia a faixa de isenção dos aposentados, né, aqui de Mato Grosso. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre esse projeto, qual é a mudança que ele coloca agora, essa nova lei, né? Bom, Márcia, assim, primeiro que eu estou muito feliz, viu? Muito feliz, porque eu apresentei o projeto de lei em junho e nós conseguimos aprová-lo em primeira votação em setembro, e nós estávamos até agora nos movimentando, nos articulando para poder conseguir aprovar na segunda e última votação. Na primeira votação nós aprovamos com 13 votos e hoje nós aprovamos por unanimidade. Ou seja, tinham 23 deputados presentes em plenário e os 23 deputados votaram a favor. O que é que trata o projeto? O projeto busca acabar com a cobrança de 14% nos ganhos de todos os aposentados e pensionistas, servidores do Estado, na parcela da sua remuneração até o teto do INSS. A Assembleia, em janeiro, já como produto do primeiro pacote da reforma da Previdência encaminhado pelo governador em dezembro, aprovou o aumento da alíquota de 11% para 14% para os servidores da ativa e, ao mesmo tempo, passou a cobrar dos aposentados e pensionistas do Estado. Todos os aposentados e pensionistas não pagavam nem R$1 de contribuição previdenciária até o teto do INSS, que hoje é R$6.100.
e só pagavam 11% sobre aquilo que recebiam a partir desse teto. Então, o servidor que recebia até 6.100 trabalhou a vida inteira, se aposentou depois de 30, 35 anos, recebia a sua aposentadoria sem nenhum desconto. E aí, da noite para o dia, teve que começar a pagar 14%. R$ 140 a cada R$ 1.000 na sua remuneração. Então, um trabalhador que tinha uma aposentadoria de R$ 4.000 passou a pagar R$ 420 de contribuição previdenciária, 14% do seu ganho. Ora, isso produziu um prejuízo enorme. São 35 mil famílias que têm renda média de R$ 3.500. Então, eu apresentei o projeto no bojo do debate da segunda parte da reforma da Previdência, já em maio, junho e julho, com o objetivo de acabar com essa cobrança. Primeiro, eu apresentei uma emenda na proposta de emenda constitucional que tinha aqui, que tratava da reforma da Previdência, para, na Constituição, a gente incluir esse dispositivo. Infelizmente, fui derrotado, só tivemos 10 votos. E eu apresentei, ao mesmo tempo, um projeto de lei complementar para retirar da lei que a Assembleia aprovou em janeiro essa cobrança, para que seja cobrado sobre aquilo que os aposentados recebem acima do teto do INSS. Então, todos os aposentados, de todos os poderes, deixam de pagar os 14% na sua remuneração até o teto do INSS. Só paga sobre aquilo que exceder o teto do INSS. Então, quem recebe 7.000, 7.100 vai pagar 14% apenas sobre R$ 1.000, portanto, só R$ 140, e não os 940, 60 reais que está pagando hoje, produzindo esse cenário de sacrifício que a gente está observando. Com certeza isso é um alívio para muitas famílias, né? Mas foi unanimidade, né? Foi votado aí por unanimidade e teve uma articulação muito grande, uma articulação longa, que nem o senhor acabou de comentar, desde junho, né? Sendo assim, tendo tido todo esse tempo de articulação e sendo por unanimidade, o senhor acha que ainda o governador pode vetar isso? Pode chegar a vetar? Márcia, assim, havia inclusive uma parcela dos deputados, sob a liderança do presidente da Assembleia, tentando negociar com o governo para que o governo encaminhasse da Assembleia um projeto de lei com uma proposta alternativa, intermediária. Mas não tiveram sucesso nesse processo de diálogo. E aí a Assembleia hoje tomou a decisão, uma decisão política de todos os deputados. Olha, o PLC 36/2020 agora será um projeto da Assembleia, da instituição Assembleia. Por isso foi votado com o voto, aprovado com o voto de todos os deputados. Não é apenas o projeto do Lúdio agora. Agora é um projeto que a Assembleia aprovou por unanimidade e que vai para o governador para sanção. Então, eu espero que isso seja suficiente para sensibilizar o governador, que já deveria se sensibilizar pelo sofrimento dos aposentados e pensionistas. E um ano foi um ano muito difícil, viu, Márcia? Foi um ano muito difícil. Então, um Estado que em 2020, mesmo com a pandemia, aumentou a sua arrecadação em mais de 3 bilhões de reais, pode, com segurança, assumir a responsabilidade de fazer justiça com os aposentados e pensionistas, retomando, ou seja, acabando com o confisco de uma parcela da sua remuneração, voltando a pagar a sua aposentadoria com justiça. Bem, pelo que o senhor colocou, espera-se que tenha esse entendimento do governo, mas como foi por unanimidade, um projeto da Assembleia, caso ocorra um veto, digamos assim, caso ocorra o veto, a Assembleia pode derrubar o veto, né? Exatamente. Eu espero, sinceramente, que o governador sancione a lei, faça justiça aos aposentados, mas caso ele vete, o projeto volta para a Assembleia. Como o projeto foi aprovado por unanimidade, eu não vejo como a Assembleia não derrubar o veto. A Assembleia derrubará esse veto do governador. E espero, sinceramente, que depois também o governador não invente de querer judicializar essa questão e entenda a necessidade de corrigir essa injustiça e de buscar outros caminhos para dar conta
de assegurar a sustentabilidade financeira da Previdência dos servidores públicos estaduais. Há outros caminhos possíveis para assegurar essa sustentabilidade. Nós temos setores econômicos de Mato Grosso que faturam 60 bilhões de reais ano, 60 bilhões de reais ano, e que pagam 2% de ICMS. Todos nós pagamos 42% de ICMS na energia elétrica. Pagamos 17% de ICMS no medicamento que a gente compra na farmácia. Por que alguns setores econômicos ligados ao agronegócio exportador pagam menos de 3% de ICMS? Por que o algodão paga 1,13% de ICMS? Esses setores podem pagar mais. Porque eles deveriam pagar 12%. Tem uma isenção de no mínimo 9% dos 12%. Pagam 300 milhões, deveriam pagar 1 bilhão e 200. Olha, eles podem pagar um pouco mais, porque até ganham muito, lucram demais a conta no Estado, para que o Estado tenha condições de manter a sua previdência de forma sustentável. Outra coisa, eu apresentei em 2019 uma alternativa, que é a instituição de uma taxa de R$1 para cada litro de agrotóxico comercializado em Mato Grosso. Só isso dará para Mato Grosso uma arrecadação de mais de 200 milhões de reais ano. O que o Estado arrecadaria com o confisco das aposentadorias e pensões é 300 milhões de reais. É 10% do crescimento da arrecadação deste ano, e só a taxação dos agrotóxicos já resolveria 2/3 dessa matemática financeira. Vamos conversar mais sobre esse assunto, então, em uma outra oportunidade, deputado. Foi a última sessão deste ano? Não, ainda temos sessão... Não, nós ainda teremos sessão na quarta-feira. Quarta-feira nós ainda temos sessão, aí depois entramos em recesso, e muito provavelmente voltaremos em janeiro para votar o orçamento do Estado. Para quem não sabe, esse recesso não quer dizer que vai sumir todo mundo, é um recesso aí do parlamento, do plenário, das votações. Isso, exatamente. É o recesso das sessões parlamentares e das atividades das comissões parlamentares. Certo. Bom, e aí a gente continua acompanhando aí os trabalhos da Assembleia, né? Tem muito assunto importante ainda para ser votado, e esse início de janeiro também vai ter muita coisa importante aí que vocês vão estar votando. Quero agradecer ao senhor aí a nossa entrevista, né, aos dados que o senhor tem passado sempre para a gente, colaborando aí com essas informações, nos alertando, né, e a gente tentando passar esse alerta para a população, e deixar o espaço aberto para as suas considerações finais, deputado, caso tenha algum assunto que a gente não tenha comentado aqui. Não só agradecer, Márcia, agradecer, dizer que realmente nós temos, infelizmente, muitos problemas para enfrentar. Nós estamos vivendo agora o drama do fechamento das escolas, da modificação do funcionamento da educação de jovens e adultos, da terceirização da formação de professores, do uso de 170 milhões de reais para comprar apostilas, existindo um Programa Nacional de Livro Didático no nosso país. Nós estamos debatendo o orçamento, precisamos de recurso para o Pantanal, para recuperar o que foi destruído nos incêndios desse ano. Precisamos de mais recursos para o ano que vem, porque a previsão de uma seca prolongada, de no mínimo 5 anos no Pantanal. Então, há muito trabalho pela frente e muitas outras questões para a gente tratar, ainda em dezembro e depois em janeiro, muito provavelmente na convocação que teremos que fazer para concluir a votação do orçamento. São muitas urgências, né? Tudo isso todos são temas urgentes. A vacina, a própria situação da vacina, né, Márcia? O governo do Estado, assim, eu tenho cobrado já desde aquela época, o governo precisa abrir diálogo com os produtores de vacina para estabelecer protocolo para vacinar a população de Mato Grosso. Então, nós ficamos no final da fila. E só sexta-feira agora o governador foi lá em São Paulo conversar com o Instituto Butantan, algo que nós estamos cobrando já no mínimo há uns 4 meses do governo do Estado. Bom,
Tá certo, deputado. A gente continua acompanhando aí, né, todas essas urgências, essas votações, essas discussões polêmicas, e estamos aqui à disposição. Obrigada mais uma vez, e obrigada a participação de todo mundo que acompanhou a nossa live aqui no Conexão Poder. Um abraço, um prazer, estou à disposição. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E